Uma pergunta básica para vocês. Vocês já acham que o VLT, se tivesse VLT em São Paulo, como seria, sabe? O que vocês acham? Será que seria viável? Será que não? Né? Será que talvez a demanda, né, aguentaria? Será que o VLT aguentaria a demanda de pessoas, de passageiros, né? Porque realmente São Paulo tem muito passageiro, porque é uma grande capital e depende muito do nosso trabalho braçal para ser o que é, né? Então, gente, fizemos um balanço básico aqui para vocês, né, sobre o sistema de VLTs, né? Por que provavelmente porque São Paulo não tem VLT, cara. Primeiro, né? Como eu disse, o perfil de demanda em São Paulo é muito alto. Temos muitos passageiros, né? Em São Paulo tem corredores de VLTs que já ultrapassam facilmente a capacidade de um VLT, né? E exemplo, né? Tem o corredor de Santo Amaro e ele, por exemplo, transporta 300 mil pessoas por dia. Então é uma demanda alta, né? Querendo ou não, né? E o VLT ele saturaria rapidamente. Mas mesmo assim, no meu grande ponto de vista, se fosse algo muito bem mais planejado, com certeza seria ótimo, né? E espaço escasso, né? Escasso viário, o espaço de vias, no caso viário, aqui em São Paulo é escasso. Diferente de grandes cidades como Santos, né? E Rio de Janeiro, Paris, etc. e tal. Aqui em São Paulo a gente tem um trânsito que é literalmente caótico, né? Temos um trânsito muito caótico, temos motoqueiros, temos os táxis. Além dos táxis temos pessoas que têm os seus próprios carros, que vão trabalhar com seus próprios carros. Enfim, aí o trânsito ele se torna meio caótico, né? E o histórico político técnico. Nos anos 1990 discutiu-se um VLT em São Paulo, na Avenida Faria Lima, né? Mas os governantes optaram por metrô, passando depois por monotrilho, né, e ônibus, etc. O VLT foi considerado insuficiente para o tamanho da cidade. Mas assim, como eu disse, né, seria algo mais capital, rodaria ali na capital e tal. E não, assim, não vai pegar um VLT para rodar de Itapevi aqui no Prestes, né, porque aí realmente seria algo inviável. Mas na minha opinião, para curtas distâncias, para 20, 25, 30 quilômetros de distância, com estações bem planejadas e cortando o trânsito em São Paulo, seria algo muito bem colocado, né? Seria algo bem viável. Por exemplo, você pega um corredor do ABC Paulista até aqui em São Paulo, como tem hoje. Se fosse de VLT, seria melhor. Por quê? Porque o VLT ele não respeitaria faróis, ele cortaria os faróis, né? Então, uma viagem que você faz em 1 hora, o VLT você faria em meia hora. Por exemplo, tá, gente? Não quero dizer que isso é verdade. É um exemplo. Então, em alguns pontos da cidade, seria viável, na minha opinião, né? E em outros pontos não seria viável. Mas é algo que eu realmente trouxe pra gente discutir. E aí? É viável? O que vocês acham? Vocês acham que deveria ter um VLT? Vocês acham que não, né? Resumindo, grandes capitais do mundo usam VLT porque atendem corredores médios, revitalizam áreas e funcionam bem, né? São Paulo não implantou porque a demanda é muito maior, o espaço urbano é disputado e o foco hoje em metrô é muito pesado, né? Em monotrilhos também, e também tem os corredores de ônibus, né? Por isso que São Paulo não optou pelo VLT. E aí, gostou do conteúdo? Siga a gente